Havia um homem chamado Eduardo que vivia uma vida plena, exceto por um medo que o atormentava profundamente, uma fobia intensa de insetos. A mera visão de uma aranha ou de um inseto voador era o suficiente para desencadear um turbilhão de ansiedade e pânico em seu coração. Cada encontro com uma pequena criatura de muitas pernas era como uma tempestade que varria sua mente, enchendo-a de trovões de ansiedade. Mas o que ele não sabia era que a raiz desse medo estava profundamente conectada a uma parte obscura do seu passado. Eduardo tinha uma família amorosa, composta por sua esposa e seus 2 filhos pequenos. No entanto, sua fobia estava começando a afetar negativamente o relacionamento com sua família. Ele evitava atividades ao ar livre, e até mesmo passeios no parque, com medo de encontrar insetos. O medo estava se transformando em um obstáculo entre ele e os momentos preciosos com sua família. Um dia, com o coração cheio de determinação, sua esposa decidiu que era hora de buscar ajuda. Ela tinha ouvido falar sobre os benefícios da hipnose na superação de fobias, e estava determinada a encontrar uma solução para o sofrimento de Eduardo. Ele procurou a orientação de um importante hipnoterapeuta cuja reputação de desvendar os segredos da mente era como um farol na escuridão. A esposa tinha esperança de que essa jornada pudesse, finalmente, libertar Eduardo das garras da sua fobia. Sob a orientação do hipnoterapeuta, o conduziu a um estado de relaxamento profundo, onde sua mente ficou mais receptiva a sugestões positivas. A sessão de hipnose foi como um raio de sol atravessando as nuvens da mente de Eduardo. O hipnoterapeuta usou uma técnica de ridicularização através de uma jornada imaginária, onde ele visualizava insetos como pequenas criaturas indefesas e vulneráveis. Ao ver esses insetos, de uma nova perspectiva, Eduardo percebeu como seu medo havia se tornado desproporcional, como um monstro inflado pela sua imaginação, como um gigante tempestuoso que havia crescido além das proporções. Nessa sessão da terapia, revelou uma lembrança que há muito tempo estava trancada no baú, escondido da sua mente. Eduardo se viu como uma criança, testemunhando cenas de conflitos explosivos entre seu pai e ele mesmo. O pai de Eduardo não era apenas alguém com um medo enraizado de insetos, mas alguém cujo temperamento explosivo deixava marcas emocionais profundas. Eduardo embarcou em uma jornada interna, como um explorador de seu próprio eu. Ele mergulhou nas profundezas da hipnose, onde suas memórias se transformaram em paisagens da mente. Cada memória era como um fragmento de um quebra-cabeça emocional, formando a imagem completa do seu medo. Seguindo as orientações, ele explorou essas lembranças e percebeu que sua fobia não era apenas uma resposta ao medo de insetos, mas uma maneira de se proteger da violência emocional do seu pai. O medo, uma vez uma forma de se manter a salvo, agora se tornará uma prisão da qual ele precisava escapar. Desvendado a causa, Eduardo pode perdoar e ressignificar e conseguiu perceber que na sessão, a teia emocional que mantinha sua fobia no lugar estava se desfazendo. Eduardo estava se libertando das amarras que o mantinha prisioneiro, como um pássaro que finalmente encontra uma abertura na gaiola. Ele estava percebendo que seu medo não era uma parte intrínseca de quem ele era, mas uma resposta condicionada a circunstâncias passadas. Eduardo descobriu que a causa da sua fobia tinha raízes profundas nas suas relações passadas, principalmente com seu pai. Através da hipnose e da orientação pelo hipnoterapeuta, ele havia desvendado as camadas ocultas da sua mente, como um arqueólogo emocional descobrindo artefatos há muito esquecidos. Ele estava aprendendo a transformar suas feridas em sabedoria, a liberar o passado e a abraçar um futuro sem as correntes da fobia. Eduardo havia conquistado sua fobia de insetos, não apenas por si mesmo, mas também por sua família. Através da hipnose e de sua determinação, ele aprendeu que o poder de superar os medos estava dentro dele o tempo todo. Seu relacionamento com a família se fortaleceu,
e a confiança que ele havia perdido estava de volta em sua vida. Um momento mais emocionante ocorreu quando Eduardo, em uma tarde ensolarada, levou sua família para um piquenique no parque. Ele não apenas estava presente e relaxado, mas também ensinou seus filhos sobre a importância de enfrentar os medos com coragem. A jornada de Eduardo nos lembra de que nossos medos muitas vezes têm origens complexas e profundas. Eles podem ser como enigmas emocionais, que precisam ser decifrados, para que possamos desatar os nós que nos prendem. Com a ajuda da hipnose e da dedicação de Eduardo em confrontar seu passado, ele descobriu que estava finalmente livre para explorar os recantos mais profundos do seu ser, sem ser aprisionado pelo medo. E agora ele tem a capacidade de criar uma vida sem as amarras da fobia, reconquistando o controle e a harmonia em sua jornada.